fazer a apresentação do texto enquanto eu leio. Você acha que ajuda para quem não fala português? Mariela está dizendo que sim, ajuda. Então, eu vou apresentar enquanto eu leio o texto. Dale. Sí, sí. Vos podés presentar desde tu Sim, usuário. eu vou fazer isso. Eu já até testei aqui no intervalo. Okay. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo entonces a la mesa. Tenemos 3 participantes. Ana Laura Dos Reis Correa, que es doctora en letras, profesora del Departamento de Teoría Literaria y Literaturas de la Universidad de Brasilia y del programa de posgraduación en literatura de esa misma universidad, y miembro del grupo de investigación Literatura y Modernidad Periférica. Luego Carlos Augusto Leite, también doctor en letras, profesor de literatura brasilera en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, escritor y compositor. Actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y Ariela Schneermacher, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA, también como investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde dirige el proyecto de investigación Redes Culturales en América Latina. Enseña literatura latinoamericana en la UBA, en la Universidad de San Martín, y es docente del taller de lectura y escritura en la UNAJ. Bueno, si les parece, vamos a seguir el orden que marca el programa y vamos a dejar todas las preguntas para el final. Entonces, le doy la palabra a Ana Laura. Obrigada, Gabriel. Prazer em ver você novamente. Obrigada, Martim, também pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, né? Nesses tempos aí difíceis. É bom a gente ter essa possibilidade de se encontrar, né? De rever os amigos, né? Rever Mariela, Guto. É um prazer estar junto aqui, dividindo a mesa, conhecer a Ariela. Espero depois poder ver a gravação da apresentação da Jéssica, que eu queria muito ter visto, do Gabriel também. Não tive a oportunidade de estar aqui pela manhã. Eu vou falar em português, né? Vou apresentar o meu texto, o texto que eu vou ler, eu vou deixar aqui fazer a apresentação com a esperança de que isso ajude a compreensão do meu texto, né? Acho que já apareceu aí, né? Vocês estão vendo? Já sim. Sim, ótimo, obrigada. O título, então, da minha comunicação é Antônio Cândido e o problema da formação na literatura brasileira. Então, é um texto sobre a questão da formação, mas num enfoque bastante diferente, né, do que foi tratado até aqui, no momento, e muito específico da literatura brasileira. Então, talvez não seja, assim, muito familiar para quem não conhece, assim, mais profundamente a literatura brasileira. Eu espero que, com a maneira como eu tentei organizar o texto, eu possa ter conseguido tornar, assim, mais claro, né, mais compreensível essa relação, né, entre esse tema da formação e o problema, né, da literatura brasileira, como um problema da literatura brasileira. Então, eu vou fazer a leitura pensando aqui no tempo, né, para ser um pouco mais fiel ao tempo que eu tenho. Qualquer problema também, eu acho que eu posso tentar esclarecer depois, né, em termos de entendimento. Então, vamos lá. O caráter problemático da formação da literatura brasileira tem uma dimensão dupla, histórica e estética, derivada da articulação indissolúvel entre o fato social e o estético, que se realiza, entretanto,
mediante o reconhecimento das fronteiras entre a vida social e a criação literária. Nosso problema envolve, portanto, uma determinada concepção de história e realidade, bem como uma certa perspectiva da natureza da ficção e do seu realismo. Nesse sentido, trata-se de um problema geral da relação entre a verdade histórica e a sua transfiguração em obra literária. Porém, como esse problema geral se manifesta no quadro brasileiro? Não seria exatamente correto afirmar que o professor e crítico literário Antônio Cândido respondeu essa questão. Mais justo e exato é afirmar que sua obra é a formulação crítica do problema da formação de uma literatura no Brasil, anunciado nas próprias obras literárias, que sempre ocuparam o primeiro plano em sua análise, e muito provavelmente por essa razão permitiram ao crítico a configuração de um quadro quase inédito do problema da formação, não apenas da literatura, mas do país e do povo brasileiro. Fruto de uma atitude investigativa aberta a diversas correntes da crítica, movimentando diferentes elementos disponíveis para a abordagem de variados textos literários, o conjunto da obra de Cândido, no entanto, parece ter alguns fundamentos constantes, aos quais estão submetidas as possibilidades de entrada analítica no interior de um objeto artístico. São eles, a nosso ver: 1. O respeito à imanência do objeto literário em sua especificidade. 2. Uma concepção não linear e não dogmática da história como uma unidade contraditória. E 3. Uma compreensão dinâmica do realismo artístico para além da sua correspondência imediata ao fato social. Procuraremos aqui elucidar o quanto tais fundamentos se mostraram essenciais para que fosse possível ao crítico encontrar o modo de pôr em relevo os contornos, muitas vezes fugazes, do problema da formação no país, em seu livro Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, 1750-1880. Aqui eu faço uma breve apresentação do livro, né? Trata-se de um livro que deveria ter sido, mas não foi, mais uma historiografia da literatura no Brasil. Encomendado inicialmente ao escritor Mário de Andrade pelo editor José de Barros Martins, em 1944, com o propósito de ser uma história agradável da literatura brasileira, o destino desse livro acabou mudado ao chegar às mãos de Antônio Cândido, que, embora em 1946 tenha assumido a tarefa de escrever essa história da literatura em 2 anos e em 2 volumes, só finalizou-os 10 anos depois, concentrados em apenas 2 momentos da formação do sistema literário brasileiro, o arcadismo e o romantismo. A mudança de rumo, resultado de uma longa e acurada pesquisa, mas, sobretudo, de uma profunda atenção à solidariedade estreita entre histórico e estético, levou a obra em direção oposta à de uma história da literatura, já compendiada, e apenas acrescida de dados mais atuais, pois o que dela emerge é a unidade contraditória de 2 momentos que se mostram decisivos para apreender e configurar criticamente a história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura, um dos títulos da obra aventados pelo seu autor. Dissemos que o desenho do problema da formação que emerge da investida crítica de Cândido é quase inédito, porque, por ser historicamente concreto, isto é, enraizado no chão histórico do país, especialmente marcado pela colonização, pelo genocídio indígena e pela escravidão, o caráter problemático da formação social brasileira, central na constituição das obras literárias nacionais, não pôde ser completamente evitado pelos críticos e historiadores brasileiros do século XIX que buscaram alguma síntese da formação da literatura no Brasil. Mesmo os críticos mais positivistas não puderam se desviar desse problema, que, a partir da incoerência interna da lógica naturalista e cientificista que os guiava, ganhava contornos reducionistas em relação à crítica social das obras, o que impunha limites ainda mais apertados para a análise estética das obras.
Em sua obra, Antônio Cândido considerou essas obras historiográficas precedentes numa perspectiva bastante interessante, que parecia ter por guia extrair dos equívocos de seus predecessores caminhos acertados para o enfrentamento do problema formativo, ainda sem uma formulação crítica à sua altura. Tal formulação crítica do problema da formação da literatura brasileira é reclamada, ainda no século XIX, por Machado de Assis, em seu famoso texto de 1873, Instinto de Nacionalidade, e é realizada por Antônio Cândido em seu livro. As primeiras palavras que abrem a introdução do mais conhecido livro de Antônio Cândido já delineiam o elemento central do problema. A formação da literatura brasileira seria uma síntese de tendências universalistas e particularistas. Nos momentos decisivos da formação da literatura no Brasil, arcadismo e romantismo, essas tendências, embora combinadas, rivalizavam uma com a outra, predominando a universal nas concepções neoclássicas e a particularista nas românticas. Assim, foi se configurando um sistema cujo dinamismo encontrava seu motor exatamente nessa dialética entre universalidade e localismo, uma síntese ainda impossível para árcades e românticos brasileiros quando estudados separadamente ou apenas em oposição entre eles. Os primeiros, os árcades, pelas formas neoclássicas europeias de que se nutriam artisticamente, lograram traduzir e elevar a linguagem inteligível o mundo agreste de pedra, os penhascos hostis das Minas Gerais de 1750, escavado pelo trabalho escravo que transformava um povoado desconhecido do Brasil colônia em Vila Rica. Fonte de riquezas para a metrópole, onde se levantavam, com a prata, o ouro e as pedras preciosas, palácios jônicos, que eram filhos desses sertões feios e escuros das Minas, como cantou em versos um de nossos poetas árcades. Os segundos, os românticos, opondo-se à transposição da Arcádia para aquelas brutas serras, que reconheciam como artificial, dependente e alienante, buscaram, animados pela recente independência do país em 1822 e por conselhos estéticos importados da França e de Portugal, vestir a literatura com as cores do país, julgando como original, independente e verdadeiramente nacional o poeta capaz de inserir nos seus versos toda a fauna e a flora brasileira, o que produziu uma literatura pitoresca, que atendia mais ao desejo do estrangeiro por uma espécie de turismo literário do que ao desejo dos brasileiros de ter uma literatura. Quando combinadas, as tendências opostas, cosmopolitas e localistas, se encontravam exatamente nesse desejo da elite dominante e culta do país de ter uma literatura. As belas letras davam aos árcades mineiros, levantados nas pontas dos próprios pés, a esperança de ombrearem-se aos seus modelos europeus, e aos românticos nacionalistas a ilusão de alcançar, na mais funda dependência social e econômica, a independência literária e política da pátria adolescente. O elemento indígena, que já estava presente e vivo nos poemas épicos dos árcades, reconhecidos nessa temática como pais da literatura brasileira pelos próprios românticos, que os reputavam como artificiais, no romantismo, esse elemento indígena foi elevado a símbolo máximo da nacionalidade da terra. O indígena no período árcade, encarnava o caráter hostil e desconhecido da terra que assombrava e, ao mesmo tempo, fascinava os homens cultos e refinados da elite local, empenhada, por um lado, no contraditório e feroz processo civilizatório da metrópole, e, por outro lado, dele divergindo em função dos interesses dos grupos determinantes da colônia. Interesses que se casavam com um sentimento nascente de nativismo, ao qual o elemento indígena podia representar bem, ao contrário do negro, trazido de fora para o trabalho escravo na condição de mercadoria.
No indianismo romântico, o empenho nativista é superado pelo empenho nacionalista, e o indígena, já dizimado pelo genocídio colonizador, completamente afastado da sociedade urbana estabelecida, pôde ser mais uma vez explorado, agora culturalmente, como protagonista desse instinto de nacionalidade, como elo que liga arcadismo e romantismo, como forma de preencher o vazio de um passado à altura da época de ouro da Idade Média, evocada pelos românticos europeus. O negro, por sua vez, presente na base econômica escravocrata, permaneceu como coadjuvante problemático na literatura brasileira, até o alvorecer das lutas abolicionistas na segunda metade do século XIX. Em 1873, dando notícia da atualidade da literatura de seu tempo, Machado de Assis examina justamente a centralidade da dialética universal e local na formação da literatura brasileira, contradição definida por ele pela expressão instinto de nacionalidade. O escritor reconhece o nativismo, o nacionalismo e o indianismo como tendências particularistas resultantes do caráter empenhado da literatura brasileira, o geral desejo de criar uma literatura mais independente. O desejo de, a partir da vida brasileira e da natureza americana, dar fisionomia própria ao pensamento nacional. Porém, Machado adverte que a independência buscada por árcades e românticos, essa fisionomia própria, não tem 7 de setembro, o dia da independência no Brasil, nem Campo de Ipiranga. Não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura. Não será a obra de uma geração nem duas. Muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo. Tampouco essa outra independência resultará da primazia do local sobre o universal, o que leva Machado a perceber, acertadamente, que a crítica dos românticos aos poetas coloniais, árcades, que admira o talento dos árcades, mas não lhes perdoa o cajado e a pastora, tem mais erro que acerto, uma vez que também os árcades quiseram, como os românticos, ostentar certa cor local, e estavam empenhados na independência literária, quando a independência política jazia ainda no ventre do futuro. Acerca da produção indianista, do indígena, o escritor afirma que as tribos indígenas desapareceram da região que por tanto tempo fora sua, mas a raça dominadora que as frequentou colheu informações preciosas e nolas transmitiu como verdadeiros elementos poéticos, consorciando na literatura o que a fatalidade da história divorciou. Ao mesmo tempo que atribui valor às obras indianistas, Machado sublinha não só o divórcio entre dominadores e indígenas dizimados, mas também o divórcio entre literatura e história, entre ficção e realidade, sugerindo o quanto a literatura indianista diante da história, da marcha extremamente contraditória do progresso em escala global no desenvolvimento capitalista, só pôde alcançar uma saída conciliatória, criando uma espécie de melhor dos mundos possíveis de Pangloss, frente a um dos desastres da colonização. Mesmo reconhecendo os méritos da poesia indianista, capaz de fixar o registro das comunidades gentílicas dissolvidas no processo colonizador, Machado sinaliza a impossibilidade dessa poética de captar com consciência literária amadurecida o nervo contraditório da realidade, presente, mas frequentemente abafado pela figuração idealizada do indígena no consórcio entre barbárie e cultura, ativo na produção do indianismo romântico. O problema histórico é também estético, como percebe o nosso escritor, que aponta como limite estético do indianismo a disposição reinante na literatura indianista de só reconhecer espírito nacional nas obras que tratam de assunto local. Em seu texto crítico, Machado pergunta: Hamlet, Otelo, Júlio César, Romeu e Julieta têm alguma relação imediata com a história inglesa ou com o território britânico? Entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta essencialmente inglês?
E ele mesmo responde: o que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. A relação entre sentimento íntimo de país e assunto remoto no tempo e no espaço é a síntese crítica para a encruzilhada local versus universal, retomada por Antônio Cândido como problema central da formação da literatura brasileira. Assim sendo, o problema da formação já estava dado nas próprias obras literárias analisadas por Machado, obras que compuseram o que Cândido chamou de sistema literário brasileiro. A noção de sistema literário deriva, ao nosso ver, principalmente do fato de que o problema da formação emanava das próprias obras. Pois isso possibilitou ao crítico o reconhecimento de linhas de articulação entre obras literárias tão diferentes e frequentemente em oposição, como as Árcades e as Românticas, que em suas disparidades escondiam continuidades, ambas suficientemente problemáticas para revelar, quando associadas, o problema da formação como próprio eixo ao redor do qual se movimentavam. Isso já deixa ver que a noção histórico-estética de sistema literário não é uma categoria histórico-crítica cristalizada na equação autor-obra-público, como se costuma resumir burocraticamente a ideia de sistema literário no Brasil. Trata-se antes da percepção, no próprio movimento flutuante e errante das criações literárias do Brasil colônia e do país recém-independente, de um problema histórico concreto, cuja centralidade para a formação social e literária só alcançou concretude crítica quando, ligando os pontos que desassociados não têm significação alguma, foi possível ao crítico ver emergir das obras, inclusive as menos relevantes, o desenho significativo de um sistema em movimento, uma constelação de obras que, nascendo e morrendo, constituem um conjunto dinâmico, que é, ao mesmo tempo, jardim e cemitério, onde coexistem os produtos exuberantes da seiva renovada, as plantas enfesadas que não querem morrer, a ossaria petrificada de gerações perdidas. Essa metáfora de Antônio Cândido talvez seja também uma espécie de definição do sistema literário e dos dilemas históricos da formação de um país e de um povo. Dilemas que precisam ser captados pelo escritor, mas também pelo crítico, para detectar a chegada da seiva renovada e a superação das velhas plantas que não querem morrer. A noção de sistema literário está fundada, portanto, no respeito à existência das obras como elas são, e não em como o crítico gostaria que elas fossem. Importante sublinhar que, para escrever Formação da Literatura Brasileira, Antônio Cândido se coloca deliberadamente no ângulo dos primeiros românticos. Ao adotar essa velha concepção cheia de equívocos, de forma não moralista ou anacrônica, Cândido pôde captar as contradições internas do romantismo. Essa providência crítica leva a um entendimento da relação entre os dois períodos a que o livro se resume, arcadismo e romantismo, o que o amplifica grandemente em lugar de o restringir. Ao assumir o ponto de vista interno dos românticos e assim descobrir as continuidades do Brasil colônia que o romantismo brasileiro anunciava como novidades da independência, Cândido demonstra que a noção de sistema literário tem um forte alicerce histórico. E aqui eu passo para aquele segundo ponto, que entende a história de forma não linear nem estanque. A noção de sistema literário não se confunde com o estabelecimento de uma origem da formação, mas, como estamos tentando explicitar, trata-se da captação de um processo histórico em movimento de idas e vindas, que, por fim, e esse fim pode ser chamado de Machado de Assis, alcançou, em determinado momento, graças ao zigue-zague das obras árcades e românticas, uma resolução estética para o problema concreto da formação nacional, da dialética local e universal.
Não se trata também do estabelecimento, o livro, né, Formação da Literatura Brasileira, não se trata também do estabelecimento de um cânone literário nacional, uma vez que autores hoje não mais significativos são mobilizados pelo crítico no movimento contraditório da formação da literatura. Esse alicerce histórico rechaça o idealismo anacrônico de certa crítica hoje em atividade que exige uma forma empenhada atual de autores estreitados em limites históricos ainda intransponíveis, também eles empenhados, no passado, em uma prospectiva de formação da literatura e do país que só mais tarde, ao menos no campo literário, logrou se realizar na obra de Machado de Assis. A concepção de história que fundamenta a obra de Antônio Cândido, atada à dinâmica contraditória da realidade e não à perspectiva imediata do crítico, é aquela exigida também do escritor, como expressa a seguinte passagem de Lukács ao falar da astúcia da realidade em O Problema da Perspectiva. Marx afirmou que um passo real do movimento vale mais que o programa melhor formulado. Lenin afirmou que a realidade é sempre muito mais astuciosa que as melhores ideias, mesmo as do melhor partido. Quem representar a perspectiva como realidade, escreverá obras não apenas de pequeníssimo poder de persuasão, como também sujeitas a um envelhecimento extraordinariamente rápido. Pensamos nos enormes cemitérios onde repousam milhões de obras envelhecidas. E por que envelheceram? Porque a perspectiva dos escritores, não me refiro apenas ao realismo socialista, envelheceu. E homens que foram figurados de uma perspectiva equivocada em sua perspectiva humana, levam uma vida fantasmagórica. Porque a realidade segue seus caminhos independentemente do pensamento, independentemente dos escritores. E se o escritor não logrou representar corretamente um único passo real, se deu 5 passos errados enquanto a realidade dava os seus 5 passos justos, então o homem que foi representado dessa maneira continua a viver apenas como um fantasma. A obra assim criada envelhece totalmente. Esse problema da perspectiva se liga ao da formação da literatura brasileira devido ao caráter empenhado dos autores árcades e especialmente dos românticos. O empenho, que se chama de empenho, principalmente após a independência, levava o artista a considerar a atividade literária como um programa de construção de um país livre. A perspectiva empenhada, embora tenha sido importante na configuração de um nacionalismo artístico, que, segundo Cândido, não pode ser condenado ou louvado em abstrato, pois é fruto de condições históricas, foi um problema, porque veiculava uma perspectiva programática de emancipação literária e política que, comprometida com a documentação da realidade imediata, se afastava da astúcia da realidade ao sobrepor o sentimento de missão às tendências concretas que expressavam caminhos possíveis para a real emancipação. Aqui chegamos ao terceiro e último elemento que fundamenta a crítica de Antônio Cândido sobre a formação do sistema literário brasileiro. Aquele elemento que diz respeito a uma compreensão dinâmica do realismo artístico para além da sua correspondência imediata ao fato social. Em seu texto, Realidade e Realismo via Marcel Proust, Cândido afirma algo aparentemente paradoxal, mas que ressoa em toda a sua obra crítica. Talvez a realidade se encontre mais em elementos que transcendem a aparência dos fatos e coisas descritas do que neles mesmos. Ao comentar o que chama de transrealismo na obra de Proust, Cândido afirma que o autor francês alcança um efeito de realidade mais eficaz que aquele promovido pelo realismo meramente referencial, ao escrever como se criasse uma realidade além da que experimentamos. A crítica da formação do sistema literário brasileiro, portanto, se sustenta também numa concepção de arte que resulta da capacidade da obra de figurar uma realidade além da que experimentamos, que não é apenas uma reprodução da realidade.
isto é, a obra capaz de captar a seiva renovada e contrapô-la à ossaria petrificada, levando o leitor a reconhecer na obra não o mundo que já conhece, mas aquele que precisa e deseja conhecer para viver de uma forma efetivamente humana e não mais fantasmática. Tal composição extrapola as páginas de formação da literatura brasileira e se mostra presente em vários dos mais importantes textos de Cândido, entre eles o seu ensaio de 1970, Dialética da Malandragem, no qual o crítico dedica sua atenção ao romance Memórias de um Sargento de Milícias, de 1853, do escritor romântico Manuel Antônio de Almeida, que, por via satírica, reúne aspectos documentais do Rio de Janeiro do Primeiro Reinado, o que aparentemente seria o lado realista do livro, a elementos fabulosos, aparentemente realistas, que fazem lembrar os casos populares e os contos de fadas desde as primeiras palavras do romance, que se abre com a sentença: era no tempo do rei. A leitura de Cândido, para além de reconhecer no romance a interiorização da dialética da ordem e da desordem enquanto estrutura regente da vida social brasileira, evidencia como grande efeito dessa fábula realista o caráter popular da obra de Manuel Antônio de Almeida, que torna amplos, significativos e exemplares os detalhes da realidade presente, porque os mergulha no fluido do populário, que tende a matar lugar e tempo, pondo os objetos que toca além da fronteira dos grupos, das classes. O último tópico do ensaio, desse ensaio do Cândido, se chama O Mundo Sem Culpa, e sublinha exatamente a capacidade desalienante da arte em sua ligação com a vida cotidiana, fazendo surgir um mundo em que a sabedoria irreverente e amoral do malandro popular, uma espécie de herói astuto, se mostra mais desmistificadora que as demais narrativas românticas empenhadas na crítica social, e reclama a necessidade, negada pela ordem puritana vigente, de uma realidade que foge às esferas sancionadas da norma burguesa, e vai encontrar na irreverência e na amoralidade da astúcia popular um mundo que é prefigurado na obra como um universo sem culpa, onde entrevemos o contorno de uma terra sem males definitivos ou irremediáveis, regida por uma encantadora neutralidade moral. Lá não se trabalha, não se passa necessidade, tudo se remedeia. Nesse ensaio, Cândido retoma sem alarde e em dimensão estética a questão da perspectiva empenhada que marcou de forma problemática a formação da literatura brasileira. E assim demonstra que o efeito realista de Memórias de um Sargento de Milícias não suscita no leitor somente uma correta interpretação histórica, mas também o protesto pela transformação da história, revelando o quanto a natureza inventiva e criativa da poiesis é imprescindível para a efetivação da mimesis. É isso, então, que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu sei que o Guto vai falar logo mais agora sobre esse romance que eu citei, Memórias de um Sargento de Milícias, e agradeço a atenção e a paciência de vocês de me ouvirem. Obrigada. Muchas gracias, Ana Laura. Guto Leite, que está en Porto Alegre, nos avisó que hay un temporal y que está sin luz, entonces por eso no está conectado. Esperemos que pueda unirse más adelante. Así que ahora vamos a continuar con la que en el orden era la tercera presentación de Ariela Schmiermacher, que le doy la palabra. Ariela, tenés que sacar el silencio. Ahora sí. Bueno, gracias por la invitación. Estuve escuchando todas las ponencias. Me tranquiliza de que no haya una definición reconocida del Bildungsroman, porque desde mi
desde que no soy especialista en el tema y que con mucho respeto y cuidado intento trabajar una novela de Teresa de la Parra de 1924, bueno, me tranquiliza de que no haya una definición única del Bildungsroman. Y también, por otro lado, evidentemente veo en esa categoría, veo una categoría que se puede trasladar para la literatura latinoamericana, que es una cuestión que surgió de discusión en la mesa anterior. Bueno, leo. Sabemos que el Bildungsroman se originó en la Alemania con la novela Wilhelm Meister de Goethe y se desarrolló a partir de fines del siglo XVIII. Su auge traspasó las fronteras espaciales y temporales y se extendió por otros países europeos durante el siglo XIX. Tradicionalmente, esta categoría genérica corresponde a una narración que se ocupa del desarrollo de un personaje masculino, contado por sí mismo desde la niñez y la adolescencia a la madurez. En ella se parte de la disonancia entre el héroe protagonista y el medio al que pertenece, y se narra el proceso mediante el cual se trata de resolver ese conflicto. Yolanda Melgar Pernías explica que el enfrentamiento entre la sociedad y el individuo en el Bildungsroman no se presenta como un obstáculo en la formación del personaje, sino como una etapa necesaria en el pasaje hacia la madurez y la armonía. María Inés Lagos Pope ha señalado que en Hispanoamérica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se publicaron relatos sobre novelas de formación de una niña. Los motivos de la existencia de este tipo de publicaciones obedecen, para la autora, a que la novela de formación, cito, permite la confrontación de la protagonista ante los valores de su sociedad, en un proceso en que se ponen en juego los deseos del individuo y sus posibilidades de cumplirlos. Fin de cita. Por otra parte, es el momento en el que cobran cada vez mayor visibilidad en Europa y en Estados Unidos las luchas femeninas por sus derechos civiles, políticos y sociales. En esta comunicación abordaré la novela Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, publicada en 1924 por Teresa de la Parra. En el texto se muestra la construcción de un yo que se narra a través de una carta y un diario en donde se produce un pasaje de un autoconocimiento a un extravío de la protagonista. María Eugenia se desorienta cuando claudica, es decir, en el momento en que renuncia a sus inclinaciones y deseos. Cede a las presiones de los principios morales y de la vida familiar y matrimonial. La carta que María Eugenia Alonso le escribe a su compañera Cristina de Iturbe recoge las impresiones de su narradora, quien luego de la muerte de su padre debe regresar a su Caracas natal. Se trata del pasaje de un mundo de libertad y éxito encarnado en París, donde había descubierto la elegancia, el bienestar y los viajes, a un ámbito de encierro en la casa de la abuela materna y de su tía Clara, rodeada de olor a tierra húmeda, donde solo mira coser y escucha las conversaciones de historias pasadas. En ese contexto, María Eugenia descubre su pobreza y su dependencia económica. La propiedad dejada por su padre queda en poder de su tío y advierte que la única salida es la concreción de un conveniente matrimonio. Después de un periodo de rebeldía, desechadas las vías del arte y el trabajo para las cuales no está preparada o encuentra trabas sociales, María Eugenia consiente en casarse con un político prominente en lugar de elegir el riesgo y seguir al hombre que ama. El título de la novela remite intertextualmente a Ifigenia en Áulide de Eurípides, tragedia en la cual Agamenón ve impedido el embarque de tropas hacia la guerra de Troya por vientos contrarios y se propone el sacrificio de su hija Ifigenia para calmar a Artemisa. Finalmente, la diosa la salva del suplicio y la sustituye por su sierva. Anudando el destino de María Eugenia Alonso con el del personaje de la tragedia de Eurípides, González Boixó señala que, cito, al renunciar María Eugenia a su actitud de rebeldía, aún por la vía del sacrificio, se instaura nuevamente el papel de la mujer en el ámbito familiar y de su sumisión a una sociedad dominada por el varón. Fin de cita.
Se podría decir que la fuerza de la educación y de las instituciones que respaldan al orden dominante resulta exitosa porque consigue que el sistema se perpetúe. Sin embargo, pienso que es posible analizar la decisión del personaje principal desde otro punto de vista. Se puede señalar una transformación en la protagonista si focalizamos en el vínculo que entabla con su amante. María Eugenia pasa de la imposibilidad de la huida junto a su idealizado Gabriel Olmedo a una posición alerta ante la amenaza que éste simboliza. En ese trayecto se produce un aprendizaje del sujeto femenino que se distancia de la novela del Bildungsroman tradicional. Se trata del aprendizaje que se produce en los márgenes del texto e implica la entrevisión de transformarse de objeto de placer en sujeto-cuerpo. En función de lo anterior, consideramos Ifigenia como una novela de formación sentimental, en donde la problemática del deseo se plantea en abierta e irresoluble tensión con la institución matrimonial. Asimismo, aunque el sujeto deseante, la protagonista, descubre las trampas del deseo al observar que su idealizado amante puede transformarse en una amenaza y hasta desiste de éste, también experimenta momentos de gran potencia imaginaria, leídos como espacios abiertos al aprendizaje. Nos interesa entonces detenernos en una serie de momentos de la novela en los que la protagonista narra sus experiencias amorosas. Primer encuentro, frivolidad y abyección. En el barco que lleva a María Eugenia Alonso de París a La Guaira, la protagonista traba amistad con un poeta y ex diplomático colombiano viudo, quien corteja a la narradora y le recita poemas en la cubierta del barco. María Eugenia procesa estas experiencias con el molde de la literatura, imaginando ser en esa situación una de las heroínas de la novela La Mode Illustrée, lectura que estrechó la intimidad con su amiga Cristina de Iturbe, destinataria de la carta en la que se narran estas vivencias. María Eugenia va componiendo figuras de sí misma tramadas en el diálogo entre la imaginación y las lecturas, uno de los modos en los que indagará en la construcción de su subjetividad. Sin embargo, el desajuste entre el ideal novelesco y las percepciones reales genera equívocos, ya que lejos de una real valoración de los versos del poeta colombiano, María Eugenia confiesa que solo había apreciado en ellos, cito, aquel ritmo monótono que servía de arrullo a mis propios pensamientos. En una de aquellas veladas, el poeta sin saberlo, transpone el marco ficcional e intenta besarla. Se produce entonces una escena en la que la narradora se aparta del poeta con violentas sacudidas de su cabeza y provoca la caída de los lentes de su amigo. En ese instante, a la derrota y el dolor del desprecio, se suma la miopía del poeta que busca en vano sus gafas que se encuentran a pocos pasos de sus pies. La escena se describe con displicencia. Cito, pues se le ocurrió que su boca feísima de bigotes grises, olorosa a tabaco y a champán, podría darle un beso a la mía, que en aquel instante se hallaba sonriente, fresca y recién pintada con carmín de Guerlain. Entre la personificación y la sinécdoque inductiva, la boca parece independizarse del cuerpo o a lo sumo hacerse cargo de él para generar una oposición entre la abyección y la frivolidad. En otros términos, lo trivial neutraliza la sensación de abyección. En páginas previas, María Eugenia le había explicado en su carta a Cristina de Iturbe que antes de embarcarse le había dejado un abrazo de despedida. La brevedad del adiós obedeció, dice, a que tenía que comprar, cito, un frasco de pintura líquida de Guerlain que acababan de recomendarme muchísimo. La reiteración del carmín de Guerlain en ambas escenas refuerza la centralidad que poseen las múltiples fases de la frivolidad, lo aparentemente trivial en la novela, según Susana Zanetti. Segundo encuentro, abyección e ironía o las tretas del débil. Cuando María Eugenia parece haber sucumbido a los mandatos familiares y se compromete con César Leal, las maneras de encarar las convenciones sobre el género sexual muestran las grietas de un deseo que se debate entre el acatamiento y la rebeldía.
En la escena que analizamos a continuación, la discusión versa sobre la hipótesis considerada indudable por Leal de la indispensable formación religiosa de la mujer. De ahí deriva su premisa de que ninguna fémina tiene el derecho a no creer en Dios. Luego la reflexión se torna autorreferencial. Cito: ¿qué entienden ellas de metafísica, ni de biología, ni de las teorías de Lamarck? Si del sistema cosmogónico de Laplace, ni del sistema cosmogónico de Laplace, ni de las nuevas ideas de Einstein, ni de nada. Yo, por ejemplo, no creo. Yo soy absolutamente materialista, es verdad. Pero, ¿por qué soy materialista? Pues porque yo tengo mis motivos. Yo pienso, yo he estudiado muy a fondo, yo reflexiono, yo tengo cierta capacidad mental, yo tengo etcétera, etcétera. En la cita se descubre la negación de la capacidad de raciocinio femenino, empero el propio discurso se vuelve contra su emisor al desenmascarar a un sujeto ególatra con la reiteración de la primera persona del singular en posición anafórica. El recurso iterativo se extiende a los verbos y sustantivos vinculados al campo semántico del pensamiento. Sin embargo, la predicación queda trunca. De esa manera, por el reverso de la voluntad del prometido de presentarse como un sujeto racional y seguro, el discurso muestra las fisuras del personaje que no logra explicar los motivos de su materialismo. Subrayados irónicos escondidos entre los pliegues del discurso. Tercer encuentro, entre el antiepitafio y las garras del águila. Cuando tío Pancho está moribundo, reaparece Gabriel Olmedo, el enamorado infiel de María Eugenia, quien había contraído nupcias con otra mujer cuya familia le había permitido enriquecerse, escalar socialmente y concretar una posición que nunca hubiera logrado sin la consolidación de ese matrimonio. La profesión de médico justifica su presencia en la casa. Después de la muerte de tío Pancho, la joven decide poner distancia del joven médico, ya que no puede afrontar la situación del amor opuesta a los mandatos sociales. Mientras escribe en su diario y se despide de él, escucha sus pasos detrás de la puerta de su cuarto. En ese instante acude a una nueva ficcionalización. María Eugenia imagina su propia muerte y redacta en una, cito, blanca hoja cuadrada, fin de cita, como si fuera una lápida de mármol, su propio epitafio. En él, la voz de la narradora adopta la voz de la prosopopeya, figura con la que se hace hablar a personajes ausentes, lejanos o muertos. La escena de la protagonista encerrada en su tumba y el amado vivo y desesperado que la llora del lado de afuera y que quiere resucitarla, se reitera en el texto, cito, como si la desesperación de los vivos a las puertas de la tumba hubiera reanimado nunca el cuerpo inmóvil del que se ha dormido en ella. La presencia del epitafio y la del amado que desea revivir a la muerta para develar su verdad nos llevan a vincularla con las consideraciones que efectúa Luis Guzmán en Epitafios. A partir del relato La muerta de Maupassant, el escritor concibe la aparición de un género menor en el siglo XIX, el antiepitafio. Cito: el epitafio oficial y su respuesta al antiepitafio, en el que el difunto se burla irónicamente de su propio monumento funerario, crean inmediatamente una serie de oposiciones: legal-ilegal, oficial-antioficial, verdadero-falso, público-privado, dando origen a un nuevo sistema de relato. Fin de cita. El antiepitafio es la escritura de los muertos y encierra una verdad moral. En esa línea, el crítico señala que los epitafios implican necesariamente leer lo contrario y por medio de esa operación encontrarse con la verdad, o en otros términos, hay algo engañoso en el epitafio que el antiepitafio viene a develar. María Eugenia compone en su imaginario epitafio la renuncia al amor y al erotismo en una escritura que se desdobla entre la primera y la tercera persona, una de las formas de la despersonalización. Sin embargo, por el reverso, leído a contrapelo, emerge el antiepitafio, en el que podemos leer el deseo de unión, el murmullo de lo ilegal, la sinestesia y el apóstrofe. Cito: tú lo grites en tus besos.
como las marcas del deseo de perforar y revertir la ausencia y la distancia. Esta escena es central para considerar las marcas de un sujeto que es hablado y que en el momento de la muerte figurada dice su verdad. Es la emergencia de rebeldía que había sido adormecida y sedada ante las imposiciones del novio y las exigencias familiares. Si bien la escena del antiepitafio descubre los deseos de María Eugenia de unirse a Gabriel Olmedo, otra de las escenas devela los riesgos implicados en ese vínculo. En este sentido, a continuación, nos centramos en la extensa y exaltada carta que Gabriel Olmedo le dedica a su amada para animarla a que se fuguen. En un fragmento, el personaje describe los viajes que los amantes podrían emprender y señala el vínculo que mantendrán los enamorados. En el discurso de Gabriel, la amada es un objeto sobre el que se ejerce poder. Al respecto, nótese que en la siguiente cita que voy a leer, la anfibología de la última oración no deja en claro si es María Eugenia o Gabriel Olmedo quien tiene derechos. Cito: para tranquilidad tuya, debo aclararte que yo moralmente me encuentro libre y desligado por completo de este matrimonio mío, que como sabes muy bien, hoy en día no es más que una apariencia social. Así pues, en lo que me concierne, tengo plenos derechos de disponer de mi vida según se me antoja. En cuanto a tu caso, que conozco como el mío, esos derechos son aún mucho más legítimos y muchísimo mayores. Fin de cita. María Eugenia se debate entre la atracción y el temor ante la voluntad de dominio del amado, cuestión que se descubre en imágenes amenazantes, en donde el águila y la paloma simbolizan el vínculo entre el victimario y su víctima. La voluptuosidad del trousseau. En la última escena analizada, María Eugenia intuye que el vínculo con Gabriel Olmedo implica una relación de subordinación pese a la atracción existente. Y como ya observamos previamente en la escena del beso que involucra al poeta, el cuerpo femenino se encuentra elidido. En cambio, hay otra zona en donde el deseo se inmiscuye de manera lateral. Se trata de lo que señalé antes que comentaba Susana Zanetti, vinculado a lo aparentemente trivial y que coincide con la caracterización que efectúa Lucía Guerra. La investigadora señala que en Ifigenia, cito, la voluptuosidad femenina se origina en el contacto del cuerpo con la fina seda, las uñas recién pintadas o los labios humedecidos por el carmín, impulso sensual vivido secretamente que se inserta de manera subversiva en la identidad social de María Eugenia, adscripta por el deber ser del orden burgués. Guerra considera que María Eugenia en su habitación, en el espacio de lo íntimo, y aquí considero lo íntimo, según la conceptualización de José Luis Pardo, que lo considera como un espacio de lo inestable. Entonces, Guerra considera que María Eugenia en su habitación, en el espacio de lo íntimo, puede dar rienda suelta al placer y abandonar el espacio de objeto pasivo a través de la imaginación. Esto se observa en la escena en la cual la protagonista extiende el trousseau sobre su lecho. Cito: y es tanto lo que él crece y lo que se multiplica, que para recibirlo mi cama parece que se alarga de alegría, parece que se mueve, parece que camina, y por fin mi cama cargada con mi trousseau es un arroyo que tiende ondas y remansos y cascadas y remolinos y espuma de seda color de rosa. A veces, de tanto mirarlo, me dan ganas de bañarme en el arroyo y sin pensarlo más, como el crespón no se arruga, me quito en un segundo mi kimona, me extiendo sobre la cama y tomo un baño de seda. La investigadora explica que el trousseau es un atavío diseñado para la noche de bodas en la que se legaliza la relación sexual y desde un enfoque masculino implica la posesión de la mujer. Sin embargo, en la escena cambia su significado y la protagonista se transforma en el sujeto agente. La imaginación traduce lo sensual en escenas vinculadas a la naturaleza. Podemos ver en Ifigenia una corriente por donde la protagonista aniquila su objetivación social para transformarse en un sujeto.
En ese contexto, la potencia imaginaria funciona como un espacio abierto al aprendizaje, marca que la diferencia del Bildungsroman clásico. Si bien es una escena imaginaria, su formulación inaugura un recorrido sobre la sexualidad y el cuerpo femeninos que será retomado por otras ficciones en América Latina. En esta zona, Guerra Cunningham incluye una serie de novelas publicadas en un arco temporal extenso: Las cenizas, de María Flora Yáñez, La última niebla, de María Luisa Gombal, estaba La pájara pinta, sentada en el verde limón, de Alba Lucía Ángel, La nave de los locos, de Cristina Peri Rossi, y La casa en las llamas, de Milagros Mata Gil, novelas que van desde 1940 a 1990. Anudando los puntos analizados en el presente trabajo, si en los 3 primeros encuentros amorosos María Luisa Alonso encuentra el aprendizaje de la decepción y del temor, estos funcionan en la novela por oposición a las experiencias vividas en su cuarto, en su habitación. Estos espacios antitéticos articulan una subjetividad en la que la escritura y la literatura ocupan un espacio central para procesar el cuerpo femenino. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ariela. No, sí, Martín. Pensé que querías decir algo. No. Bueno, no, iba a decir que si tienen preguntas, ahora podemos tener unos minutos para seguir conversando, ¿sí? Perdón, aclaro que Guto les manda saludos a todos y lamenta mucho no poder estar, pero bueno, como decía Gaby, hay un temporal en Porto Alegre y se cortó la luz en toda la zona de Guto, así que bueno, lo lamentamos. Não é uma pergunta, na verdade. Eu quero antes parabenizar então a Ana Laura, a Ariela pelas falas. A Ana Laura ela falou de 2 textos, e aí eu gostaria, Ana Laura, se você puder disponibilizar a referência. Eu fiquei procurando aqui na internet e achei um pouco difícil, mas você disse de uma perspectiva do problema da perspectiva do Lukács. Essa é uma referência que eu queria consultar também, e um texto do Cândido sobre, e salvo erro é isso, né, realidade e realismo do Marcel Proust. É isso mesmo? Isso mesmo, Rogério. Esse texto do Lukács é o último texto daquela edição da expressão popular Marxismo e Teoria da Literatura. Está ali, é o último texto. É um texto pequeno. E esse texto do Cândido está no livro Recortes. Tá. Realismo e Realidade. São 2 textos bem pequenos, inclusive. É realismo e realidade, né? É realidade e realismo. Realidade e realismo via Marcel Proust. E está em qual texto? Recortes. Recortes. Tá. Obrigado, Ana Laura. Nada, imagina. É uma pena que o Guto não pôde estar, porque eu acho que o que eu falei ia dialogar muito com o trabalho dele, né? Depois eu vi o título. Sí, no, pensaba yo en relación con eso, tal vez Ana Laura, si vos quizás podés comentar algo de Memorias de un sargento de milicias, no sé si es una lástima que nos perdamos la exposición de Guto, pero tal vez podés comentar algo si querés, o pensar en las discusiones que venimos teniendo, digamos, si tal vez hay otro romance cuál sería el canon, digamos, en ese sentido, a partir de las categorías de Cándido, cuál podría ser el canon del género en la literatura brasileña, no sé si se me ocurre esa pregunta. Y tal vez para Ariela, bueno, hago el paréntesis, me gustaron mucho las 2 ponencias y les agradezco mucho, faltaba decir eso. Pero bueno, Ariela, yo me acordaba hay un libro de José Amícola, un teórico literario argentino,
que se llama La batalla de los géneros, que trabaja como... Me parece muy, muy bueno el libro, que trabaja la idea de que la novela de aprendizaje estaría vinculada como a una estética de lo masculino, por así decir, y asociada a una digo, en cuanto a estereotipo, ¿no? Como a la idea de una linealidad, de la idea del progreso del varón, supuestamente, y Amícola piensa la novela gótica en relación con lo femenino, como obviamente para problematizar eso, no defendiendo eso, pero digo, si por ahí pensaba a partir de esas categorías, si te parece, Ariela, comentar algo, cómo pensarías ese problema de la linealidad, la circularidad, el tema del progreso, en relación con una protagonista femenina que digamos, todos los autores de las novelas de formación alemanas tienen protagonistas hombres, ¿no? Siempre es como la formación es la formación del varón, ¿cómo lo pensarías en relación con Ifigenia, digamos? Bueno, lo que me parece es que, bueno, sí, cuando empecé a leer Ifigenia y, bueno, y todos los materiales de novela de formación, sí, veía que eran todos novela de formación de personaje masculino, y me encontré con una cantidad de textos críticos. Sí, conozco el trabajo de Amícola, sí, por supuesto, que él problematiza esta cuestión. Me encontré con una cantidad, con toda una línea crítica que, por ejemplo, a mediados de los años 90 del siglo XX, trabajaron toda la cuestión femenina, y a partir de, antes todavía, cuestiones de feminismo, y trabajaron la novela de formación de personaje femenino, ¿no? ¿Y qué pasa en América Latina con por eso decía, con no sé si género discursivo, esta tradición discursiva, y críticos que yo nombré, María Inés Lagos Pope, Susana Zanetti, Cunningham, que también la nombré, Guerra Cunningham, empezaron a pensar este género discursivo. Y lo que veían es que lo que se problematiza en la novela de forma... Primero que no se puede hablar de un progreso, ¿no? O sea, de esta línea progresiva. Y que lo que aparece mucho es la cuestión de lo cotidiano problematizado, ¿no? Y el espacio de lo privado y lo íntimo. Lo privado, lo íntimo y lo secreto, ¿no? Que ahí dice... algo escribió. Ah, mira. No lo conocía. Lo privado, lo íntimo y lo secreto, por eso es que yo al final como que puntualicé que trabajo con lo íntimo desde un crítico determinado, porque es una categoría muy rica, pero a su vez problemática. Bueno, que estas categorías aparecen en la novela de formación femenina, y que en el Bildungsroman tradicional no aparecen, ¿no? Entonces, como que encontré estas particularidades, ¿no? Y después, mucho después que yo escribí este artículo, me encontré con este libro que Paola estaba en la reunión, Paola Piacenza, pero ahora no está, que ella hizo su tesis doctoral, se llama Años de aprendizaje, subjetividad adolescente, literatura y formación en la Argentina de los 60, y tiene un apartado que habla novelas de formación, Bildungsroman, en los 60 en la Argentina, ¿no? Y toma un corpus de Beatriz Guido, Sara Gallardo, y bueno, incluye a Brasil con Clarice Lispector, pero lo que se problematiza sobre todo es esta cuestión de cómo se producen los cambios y de cómo se problematizan cómo se problematiza el espacio de lo cotidiano, ¿no? Así que esto es lo que
yo pude ver desde la crítica y desde cómo la crítica después aborda un corpus que, para mi sorpresa, era amplio. Y que toman a Ifigenia como inicio, ¿no? Para después ir avanzado el siglo XX. Pero con la crítica feminista es como que ahí es donde empiezan a darle una vuelta de tuerca a la categoria. Ariela, você sabe qual romance da Clarice Lispector ela cita aí? Sí, Lazos de Familia. Sí, Lazos de Familia, toma. Ah, sí. Sí. Eu e Rogério já ficamos curiosos aqui. Y la lección extranjera. Y la legión extranjera. Ah, sim. Certo. Obrigada, Ariela. No, de nada. Sí. Bueno, y empieza que yo también tomé un subtítulo de un artículo de Josefina Ludmer, que es Las tretas del débil, ¿no? Entonces, viendo cómo este personaje que está subordinado, que tiene una doble subordinación, ¿no? Sus deseos no coinciden con las premisas sociales, pero a su vez, dentro de la sociedad, por ser mujer, se encuentra en inferioridad de condiciones. Esta categoría la toma, la teoriza Josefina Ludmer para Sor Juana, ¿no? Y que después en la crítica literaria latinoamericana tuvo una gran... fue muy rica esta categoría, ¿no? Sí. Martim, eu vou responder rapidamente a sua questão, que eu achei interessante, sobre o gênero, né? O livro, o romance, né, do Manuel Antônio de Almeida, que é do século XIX, 1853, está dentro do espectro do romantismo, mas assim, ele é bem, embora esteja dentro do romantismo, ele diverge da cena romântica, vamos dizer assim, da literatura romântica aqui brasileira, né? Então, ele sempre foi um romance um pouco que ficava fora de lugar, que não encontrava exatamente um lugar assim dentro do romantismo, e não era muito estudado também, não era muito trabalhado, né? Assim, não era um romance importante, vamos dizer assim, né? E depois de alguns estudos, mas fundamentalmente depois desse estudo do Antônio Cândido, já no século XX, né, em 1970, esse romance tomou uma outra dimensão, né? E a importância dele para a literatura brasileira ficou clara, né? Tem inúmeros estudos sobre esse romance hoje, né? Mas quanto ao gênero, o que eu acho interessante de sublinhar é que, aparentemente, imediatamente, a gente poderia dizer que esse romance tem a pretensão de fazer parte de um gênero de livro de memórias, vamos dizer assim, né? E aí é impossível a gente não lembrar de um outro romance, esse sim, bem conhecido e central para a literatura brasileira, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E por que lembrar do Memórias Póstumas? Né? Tem vários outros livros de memórias na literatura brasileira, mas por que eu associo o Memórias de um Sargento de Milícias ao livro do Machado de Assis, mais conhecido, talvez, junto com Dom Casmurro? Pelo fato de que a própria ideia de memórias, de gênero, do gênero livro de memórias, ela é satirizada nesses dois livros, né? Então, eles não levam a sério a ideia de um livro de memórias, né? Os dois romances burlam, né? Fazem satirizam, de fato, né? As memórias que são narradas ali, né? E a grande força dos dois romances vem dessa sátira, e não exatamente das memórias, né? Então, acho que isso seria um ponto interessante de dizer.
Mas é uma pena mesmo o Guto não poder estar aqui. Eu queria muito... Ana Laura, eu tenho uma situação no Memórias de um Sargento de Milícias, e eu sempre fico pensando sobre ela, que é especificamente o último capítulo, né? O último capítulo do Memórias é de um tom muito diferente, né? Do tom mais realista do Manuel Antônio de Almeida. E aí eu fico lembrando, né, que inicialmente é um romance de folhetim, né, que vai... eu queria não dá para ter essa resposta, né, só mas eu queria tentar entender, né, aquele recuo. Parece que o último capítulo é um recuo em direção ao romantismo mais... eu queria saber se você concorda, se é isso mesmo, porque me incomoda muito. É um romance distinto do extrato do romantismo, mas o último capítulo é muito convencional, né? Não sei se você sente esse tom distoante do romance todo e do último capítulo em si. Rogério, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha sentido tanto, porque eu venho relendo esse romance muito nessa perspectiva da sátira, né? Uhum. Então, eu não poderia te responder assim com certeza, né? Mas assim, uma coisa que vem na minha cabeça enquanto você estava falando é se isso também não seria um objeto da sátira, né? Esse final tão... Os casamentos acontecem, exato, as coisas abertas tendem a ir se resolvendo. Eu não tinha... Não, acho que você... Mas, assim, eu não tenho certeza, não. Eu pensei isso agora, assim, pura, assim, uma possibilidade, mas sem nenhuma investigação, né? Sem nenhum... E não tinha pensado nesse sentido, né? Eu tenho trabalhado mais, assim, essa ideia dos elementos que são documentais, que estão presentes no romance, né? E os elementos que são dos contos de fadas, dos casos populares, né? Das anedotas, que também são muito fortes no romance. Então, como se dá essa junção? Isso é que eu tenho trabalhado um pouco mais. Mas eu acho que você responde, Ana Laura. E assim, eu fiquei, de repente, senti aqui um estalo e realmente, se por um lado parece com as resoluções românticas das coisas, né, os casamentos, os finais, todos eles amarradinhos, isso pode ser irônico, isso pode ser satírico, e certamente é, né? Então, de um outro ponto de vista, eu não tinha olhado como possibilidade de sátira e de ironia, né? Eu estou pensando só mesmo no plano do conteúdo, né? E aí eu tinha essa impressão de uma espécie de quebra. Mas isso é só conteúdo, de repente, e é muito certo que tem a ver com uma pegada satírica e irônica do romance. Foi o que eu pensei, mas como eu estou assim muito centrada na sátira já tem algum tempo, né? Eu penso imediatamente nisso, mas não investiguei. Então, uma resposta, assim, como uma possibilidade só. E são dois, assim, parecem ser dois pontos fundamentais da compreensão da formação da literatura. É o Manuel Antônio de Almeida, ali na metade, né, do século XIX, e o Machado, né, quase na virada do mesmo XIX. São dois pontos muito fortes da literatura, né? Eu acho bem curioso isso, né? Que são 2 livros de memória, né? Mas que estão satirizando a própria ideia de memória, né? No Brasil, no país, memória. Né? E tem 2 diferenças aí que eu acho brutais entre os 2 livros. Uma diferença, poderia dizer, o livro do Manuel Antônio de Almeida tem um caráter popular, né? O Cândido fala que é o livro em que é a primeira vez em que aparece um livro na literatura brasileira em que o ponto de vista assumido é o ponto de vista popular. E
o Memórias Póstumas de Brás Cubas já é o oposto disso, né? O ponto de vista ali dominante é do tradicional homem de bem, né, da elite brasileira local, né, que é o Brás Cubas, né? Então, é curiosa essa... E eu, agora, mesmo dentro desse narrador, né, que é do Machado de Assis, que é um narrador interessado, né, um narrador totalmente parcial, defensor dos interesses da classe dominante, pela sátira, a presença popular entra na obra do Machado, né? Então, essa força popular está ali, né, de uma maneira nova, né, diferente do que a gente vê no Manuel Antônio de Almeida. Bom, os brasileiros tomaram conta da conversa. Desculpem. Sí, Ariela. Sí, bueno, ya que estamos con los brasileros, me fui a Memorias Póstumas de Brás Cubas. Vos decías, Ana Laura, que, bueno, en Memorias Póstumas de Brás Cubas está la mirada dominante, ¿no? Pero en cuanto a las técnicas, ¿no? Es muy como, no sé si hablar de avanzado para la época, porque hay un vínculo, un diálogo entre un hombre y una mujer y una situación amorosa y hay solo puntos suspensivos y uno se tiene que imaginar todo lo que sucede ahí. Es como que anticipa un poco, no sé, o el fluir de la conciencia o otro tipo de resoluciones que van a venir después. Por más que hay lo dominante, pero es muy satírico, pero a su vez con las técnicas de representación, de burlarse del realismo, de empezar de la muerte de ir de la muerte al nacimiento, también en cómo está armado, ¿no? Desde las técnicas de cómo narrar, ¿no? En los diálogos, ¿no? Yo cuando la leí me llamó tanto la atención eso, de verlo en el siglo XIX, eso, frente, no sé, a María de Jorge Isaacs, que si vamos a un caso argentino, de novela argentina, que tuvo mucho éxito y que fue lo que diríamos hoy un bestseller, y está narrada de una manera totalmente diferente, más tradicional, ¿no? No era una pregunta, era como un comentario de mi sensación cuando leí Memorias Póstumas, que vos decías esto de los extremos, de lo popular y lo oculto, ¿no? Estos dos sistemas que conviven en Brasil. Sim, Ariela, é interessante porque essas técnicas, né, que você chama atenção, como aí os suspensivos, né, os pontos, sim, as reticências, né, no nosso caso, elas são, de fato, né, assim, também, imediatamente, a gente poderia entender como uma técnica mais refinada, né, a antecipação de algumas técnicas narrativas que só depois vão tomar mais fôlego, né? Mas elas também são, de alguma maneira, uma parte dessa atitude satírica do escritor, né? Porque a atitude satírica é do escritor, não é do narrador. O narrador não é satírico, né? O escritor é que é satírico. Então, essas técnicas aí que você chamou a atenção, de alguma maneira, elas são uma forma também do narrador, né, ser colocado como alguém, ser configurado pelo escritor como alguém que também desrespeita, não leva a sério o leitor, sabe? Esse narrador é um narrador que despreza o leitor, que trata o seu leitor com desdém. Claro. Né? Então, isso é uma forma também do escritor atuar satiricamente sobre esse suposto narrador, né? Sobre esse narrador em primeira pessoa, que é o Brás Cubas. Claro. Tem esse lado também nas técnicas narrativas, eu diria. Sim. Mas obrigada pelo seu comentário. Eu sempre fico feliz quando vejo alguém lendo Machado de Assis.
Sí, sí, yo también. Que bom. Mutatis mutandi es como el hipócrita lector de Baudelaire, ¿no? Que va y hipócrita lector, que lo ataca. Bueno, acá es como que al lector lo deja fuera y que haga un esfuerzo por imaginarse lo que dice ahí, ¿no? Bueno, si no hay otras preguntas, yo tenía también algún comentario que me había anotado de escuchar las presentaciones. Para Ana Laura, en realidad es solo una idea que se me ocurrió de lo que nos leíste y mostraste, que parte más que nada de mi desconocimiento vergonzoso y casi total del tema, pero cuando en la cita que pasabas de Machado sobre Shakespeare, ¿no? Lo entendí como una especie de reivindicación de un contenido libre, ¿no? Para la literatura nacional, sin tener que ajustarse a un tema determinado, prefijado. Y es una conexión quizás un poco inadecuada, pero recordé el famoso ensayo de Borges, del escritor argentino La Traición, que también en un momento se discute con la imposición de temas gauchescos o tradicionales para la literatura argentina, y pone justamente el mismo ejemplo de Shakespeare con Hamlet y con Macbeth, diciendo que Shakespeare, el gran escritor inglés, escribió esas obras sobre temas escandinavos o escoceses, y no por eso dejaba de ser un gran escritor inglés. Y bueno, la pregunta que me hacía es, así como para Borges era la imposición de la poesía gauchesca o de la tradición de la literatura española, ¿cuál sería en la literatura brasilera del siglo XIX esa imposición temática? Y lo segundo era algo que también venía pensando a partir de varias ponencias del día de hoy, de la de Martín Cobal y de la de Ariela, que es cómo en las novelas de formación o novelas de educación se representa habitualmente a personajes lectores, y que sería interesante analizar cómo leen y la función que cumplen los libros en la novela. Porque pareciera que en general, esto también es una enorme generalización de muchas literaturas nacionales y épocas, pero pareciera que las novelas tienen una función negativa para los protagonistas lectores habitualmente. Esto pasa en el Anton Reiser también, en parte en Wilhelm Meister, como que inicialmente tienen un estilo de lectura, podríamos decir, infantil, identificatorio. Y en el siglo XIX eso me parece que se sigue viendo, pero sobre todo en personajes mujeres, como si hubiese sido que en el Bildungsroman inicial el protagonista era el lector ingenuo, y luego lo asumen es algo propio de las lectoras femeninas. Un caso típico podría ser Madame Bovary, que lee novelas y tienen un efecto, digamos, también negativo esa identificación. Y creo que esto también estaba de alguna manera presente en lo que decías vos, Ariela, ¿no? de cómo leía la protagonista. Bueno, esas dos cosas nada más. Eu começo, Ariela? Você quer começar? Comienza. Ah, sim. Gabriel, obrigada pela questão, bem interessante. Eu acho que tem, de fato, uma semelhança, né, com esse protesto aí do Borges que você falou, e tem também uma grande diferença, por outro lado, né? A imposição, né, que cerceava a liberdade do artista aqui no Brasil do século XIX, especialmente no período do romantismo, né? Mas, de alguma forma, também no período anterior, no século XVIII, com as obras épicas, Árcades, né?
era a questão do que a gente chama aqui, eu não sei se vocês também têm essa expressão, cor local, né? Que tem, né? Então, El color local. Isso, né? Quer dizer, que para que o romance fosse brasileiro, né? Para que a literatura brasileira fosse livre, a ideia era essa, para que ela fosse expressão de uma ideia própria, ela precisaria necessariamente incluir elementos da cor local, elementos da terra, elementos da natureza, né? Esses são os elementos da cor local. E fundamentalmente, quem carregou o peso da cor local no Brasil foi um elemento que já nem mesmo existia socialmente, né? Que era o indígena, que era essa figura do índio. Então, durante o romantismo, indianismo, a literatura que tratava do indianismo e nacionalismo se juntaram como uma coisa só. Então, o indígena era o grande símbolo nacional. Então, toda a literatura que efetivamente fosse brasileira, quisesse ser a literatura brasileira, né? E por isso original, e por isso capaz de chamar a atenção de leitores de fora do Brasil, né? Era quase uma literatura de exportação, eu diria, né? Essa visão da cor local, né? E o Machado jamais aceitou isso, o Machado se contrapôs a isso o tempo todo, né? Agora, o que eu acho interessante é que o Antônio Cândido mostra que isso para os escritores românticos era uma atitude de independência da nossa literatura que colaborava para a independência do país, né? Para a emancipação do país. O que o Cândido vai mostrar é que, ao contrário, né, essa insistência na cor local, essa necessidade de, para ser uma literatura brasileira, ter que ter elementos da cor local, isso era, ao contrário, sinal de uma grande dependência, de uma imaturidade da literatura, uma literatura, como ele fala, ainda adolescente, né? Que ainda não podia fazer, e tudo está ligado a essa questão da dialética entre local e universal, né? Porque a nossa literatura não nasceu do indígena, não nasceu da África, né? Ela veio junto com as naus dos portugueses, né? As odes, e não foi uma literatura popular que chegou aqui, foi a literatura mais culta que veio com os portugueses para o Brasil, né? E que foi imposta junto com a língua, né? Mas essa questão que alguém comentou aqui, a questão do popular e do culto, né? Como é que isso entra na nossa literatura, né? Na minha opinião, isso tem muito, muito, muito a ver com a escravidão. A escravidão no Brasil, ela existiu, né, oficialmente até os fins do século XIX, até 1888, quase no século XX, e perdurou, né, extraoficialmente no Brasil, né? Então, essa presença do escravo na vida social, ela é alguma coisa que não dá para atropelar, para passar por cima, né? E ela, essa presença, essa ferida da escravidão, né? Ela, embora seja algo tão deletério, tão nocivo, né? Ela também produziu uma pressão da vida popular, né, que eu acho também que tem as suas especificidades, que não é igual em todos os lugares do mundo, né? Para nossa infelicidade, mas com alguns elementos também bem ricos, bem interessantes. Bueno, con respecto a lo que preguntaba sobre el tema de qué función cumple la lectura en la novela o en este tipo de novelas, por lo menos en esta novela,
bueno, es todo un aspecto que yo lo soslayé porque la novela está llena de intertextualidades porque la protagonista en la primera parte se la pasa leyendo y compara las cosas que le pasan con lo que lee, ¿no? Tiene como una doble vida, una vida ficcional y una vida real. Que esto vi que en varias novelas sucede esto, la cuestión de la lectura en la mujer, por lo menos en esta novela, se ve como algo amenazante y como algo inútil, porque si finalmente se va a casar, ¿para qué necesita tantas lecturas? Y justamente el futuro marido le prohíbe tener el pelo largo, le prohíbe tener el pelo corto, ¿no? Le prohíbe leer, y hay una imagen que es la de la sabia bachillera, ¿no? La sabionda solterona, ¿no? Que es como el estereotipo que había en la época de que era la que estudiaba, leía, pero que no se iba a casar. Y está o sea, entonces esta novela procesa ese tipo de estereotipos. Eso es lo interesante, ¿no? Otras novelas también lo hacen, pero esta novela especialmente procesa ese tipo de figuraciones femeninas y tiene varias partes esta novela. En la segunda parte, cuando ya la protagonista decide que se va a casar, dice que ya le hablan de títulos que ella había leído y dice que se los olvidó, que los desconoce, ¿no? Entonces hay como un alejarse de esas lecturas vistas como nocivas para insertarse en el ámbito social. Así que todo el tema de la función que cumple la lectura en la novela es sumamente relevante. Es como que diste con el dedo en el clavo, Gabriel. Hay un artículo de Susana Zanetti que trabaja muchísimo esa zona, y yo la verdad que como está tan trabajado no lo abordé, pero en las escenas que yo trabajé me parecía sumamente importante reponer esa función que tienen las lecturas. Que un poco es esto, ¿no? A lo Madame Bovary, ¿no? A mirar el peligro que te va a llevar el exceso de lectura, ¿no? Que es un poco lo que indirectamente Ifigenia está desdiciendo subrepticiamente. Pero sí, ese es un tema central, y me alegro que me digas que en los Bildungsroman alemanes aparece esto, porque a mí me das una punta para seguir trabajándolo, ¿no? Lo intuía, pero ahora lo confirmo. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco de nuevo mucho a Ariela y a Ana Laura. Fue realmente muy interesante la exposición y los intercambios. Y les recuerdo que en 10 minutos tenemos la conferencia de Miguel Lueda, así que podemos reconectarnos en ese momento o seguir conectados, es el mismo link. Bueno, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Obrigada, Gabriel. Gracias. Gracias. Podemos